Obrigado, pastor. Bom dia, igreja. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com os irmãos. Eu sempre amo pregar o Evangelho, eu amo anunciar as boas novas de Cristo e eu amo anunciar tudo que Deus tem feito lá na Amazônia, no nosso campo missionário. E quando eu digo nosso, é meu e seu, porque eu sou o seu missionário. Embora vocês ainda não tenham me visto, não tenham me conhecido, eu sou o missionário dos batistas brasileiros. Então, eu sou o seu missionário, aqui em São Paulo, de cada um de vocês. Eu vou estar me apresentando logo mais, mas como o pastor já me apresentaram, eu me chamo Gabriel Matias, eu tenho 22 anos e eu faço parte do Projeto Amazônia. Eu estou lá há mais ou menos 3 anos e meio e eu vou poder nessa manhã contar um pouco da minha história, contar um pouco do trabalho que tem sido realizado lá na Amazônia por nós, Igreja do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia. A gente vai ler o texto de Romanos 10. Nós vamos ler do 12 ao 13. É um texto bastante conhecido pelos irmãos, eu tenho certeza disso. Mas nós vamos, nessa manhã, ver um pouco e ouvir um pouco a respeito desse texto. Romanos 10, nós vamos ler do verso 12 ao 15. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Vamos orar nessa manhã? Meu Deus, meu Pai amado, louvado e exaltado seja o Teu nome. O Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro que se faz presente no meio de nós. Obrigado, Pai, pelo privilégio de nessa manhã do domingo, dia do Senhor, estarmos reunidos como igreja para ouvir da Sua palavra, Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. Seja conosco, seja comigo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, antes de nós falarmos um pouco a respeito do campo missionário, eu quero que nós olhemos um pouco do propósito de Paulo estar escrevendo essa carta à igreja de Roma. Bom, quando nós olhamos para o propósito de Paulo escrever essa carta aos romanos, nós vamos ver que um dos propósitos dele era missionário. Paulo visava o avanço do evangelho. Paulo é um missionário conhecido por todos nós e é um exemplo para cada um de nós missionários. E quando Paulo escreve essa carta à igreja ali em Roma, ele visava o avanço do evangelho à Espanha. Paulo queria expandir o evangelho. Paulo queria ir rumo ao ocidente, queria ir à Espanha. Só que para que Paulo pudesse ir à Espanha, ele precisava de uma base. Ele precisava de uma igreja que cuidasse dele, que orasse pela vida de Paulo, que o apoiasse e sustentasse ele no avanço missionário. William Barclay, que é um teólogo conhecido por nós, diz o seguinte a respeito do propósito dessa carta de Paulo aos romanos. Se Paulo desejava lançar-se em campanha missionária rumo ao ocidente, precisava de uma base de operações, necessitava de um quartel-general, de onde partiriam suas linhas de comunicação. A melhor base que ele poderia ter naquele momento era Roma. Foi por essa razão que Paulo escreveu esta carta. Então, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, nós precisamos entender que um dos propósitos era um propósito evangelístico, era um propósito missional. Paulo visava o avanço do evangelho à Espanha. Isso é nítido para nós, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, logo no capítulo 1, Paulo vai falar que os gentios estão condenados, os gentios estão perdidos. Não há salvação ali se não houver Cristo. Eles estão perdidos, eles estão mortos de seus delitos, eles estão condenados. Quando nós olhamos para o capítulo 2, Paulo vai falar que os judeus também estão condenados. Sem Cristo, eles estão perdidos.
condenados. E no capítulo 3 de Paulo aos Romanos, ele vai dizer que não há nenhum justo sequer. Ou seja, todos estão perdidos e condenados sem Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós precisamos olhar com esse olhar. Um olhar de Paulo missional, do avanço do Evangelho. Paulo está falando para aquela igreja que todos estão perdidos, todos estão condenados. E é por isso que quando nós olhamos para o verso 12, ele vai dizer: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Ou seja, todos eles estão perdidos, quer judeus, quer gentios, quer o povo aqui de São Paulo, o paulista, ou quer o ribeirinho mais distante dentro da Amazônia, condenado, perdido, sem Cristo. Por isso o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Por isso o verso 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o povo aqui em São Paulo, o povo aqui em Guarulhos precisa invocar o nome do Senhor e ser salvo, porque está perdido e condenado. Mas o ribeirinho mais distante também precisa invocar, porque ele está perdido e condenado. Ele precisa desse Senhor, quer judeu, quer gentio, quer paulista, quer ribeirinho. O mesmo Senhor é Senhor de todos os que o invocam. E quando nós seguimos esse texto, nós vamos ver 4 perguntas de Paulo aos romanos. Logo no verso 14. A primeira pergunta que nós vemos no verso 14 é: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão ao Senhor aquele em quem não creram? Meus irmãos, as pessoas só invocarão a Cristo, a Jesus, para que as salve, se elas entenderem que estão perdidas e crerem que Ele pode as salvar. Elas só invocarão Cristo, se elas entenderem que elas estão perdidas, estão condenadas e crerem que Cristo é o único que pode as salvar. A segunda pergunta que Paulo faz aos romanos é: e como crerão? Como crerão naquele em que não ouviram falar? E é a lógica nisso. Como eles vão crer se eles não ouviram falar? Ou seja, a fé, ela só pode existir quando nós temos conhecimento de quem é Jesus. Se eles não conhecem Cristo Jesus, como eles crerão? Como eles crerão naqueles a quem eles ainda não ouviram nem sequer falar? Essa é a pergunta de Paulo aos romanos. E a terceira pergunta é: e como ouvirão? Como eles ouvirão, se não houver quem pregue? Ou seja, as pessoas só o conhecerão e ouvirão sobre Jesus se houver alguém que proclame a mensagem. Alguém precisa proclamar a mensagem. Alguém que precisa pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Alguém que precisa chegar para aquele povo e falar: olha, você está perdido, você está condenado, mas eu tenho uma boa notícia. As boas novas de Cristo é que Deus mandou o seu Filho para morrer em seu lugar. Então, se você querer invocar, você será salvo. Alguém precisa pregar para aquele povo. E é essa a pergunta que Paulo faz: e como pregarão? Como pregarão se não forem enviados? A mensagem sobre Cristo não será proclamada a menos que alguém seja enviado por Deus e apoiado pela igreja. Alguém precisa ir. Alguém precisa ir, sair do seu local e proclamar a mensagem, anunciar a transformação de Cristo, pregar, ser apoiado por Deus e pela igreja. Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para essas perguntas de Paulo, nós vemos que nós temos 6 estágios da evangelização e que dizem a respeito do evangelizador. 6 estágios. E nessa manhã nós vamos fazer isso, nós vamos olhar para esses 6 estágios, que são enviar, pregar, ouvir, crer, invocar e ser salvo. Nós vamos olhar a respeito desses 6 estágios da evangelização. Mas nós vamos olhar como isso tem acontecido no campo lá da Amazônia. No nosso campo. E o que Deus tem feito lá na Amazônia. Meus irmãos, o nosso primeiro estágio é o envio. Nós precisamos ir. E quando eu falo de envio, eu quero contar um pouco a vocês do meu chamado.
Eu sou um homem jovem, sou um menino ainda, tenho meus 22 anos. Vocês podem olhar para mim e pensar, né? Como tão jovem, está lá na Amazônia. Então eu quero contar a vocês a respeito do meu chamado, como eu fui parar tão distante. Meus irmãos, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu fui nascido e criado num lar cristão, eu tive esse privilégio de estar ali junto de uma família que sempre serviu ao Senhor. Meus 2 avós eram pastores, ou seja, eu olhava neles o reflexo de alguém que eu queria ser. Desde meus 5 anos de idade, eu falava que eu queria pregar, eu queria anunciar as boas novas de Cristo, eu queria proclamar o Evangelho. Mas foi com 9 anos de idade que eu recebi o meu chamado missionário. O missionário foi a minha igreja, eu não esqueço jamais dessa cena. Pastor Luke, um missionário da Nigéria, lá da África. E ele falou a respeito de como pessoas estavam morrendo sem a oportunidade de ouvir o Evangelho. Ele falou a respeito de ir aonde ninguém queria ir. Quem quer ir? Ninguém quer ir. Naquele momento, com 9 anos de idade, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu quero ser um missionário. Eu quero ir aonde ninguém quer ir. Aonde ninguém mais quer ir, eu quero estar lá. Eu quero anunciar o Evangelho para essas pessoas que estão morrendo sem a oportunidade de pregar o Evangelho. Mas com 9 anos, nenhuma criança pode ir para a Nigéria. Então eu fui orientado por meus pais a orar por isso, orar pelo meu chamado missionário. Dos 9 até os 17, 18, eu estava orando todos os dias pelo meu chamado missionário, almejando o campo missionário. Mas eu não pensava e não sonhava com o campo missionário como eu sonho hoje, como eu penso hoje. Eu achava que a ida para o campo missionário necessitava de uma idade, de uma família, de uma experiência diferente. Eu sou natural do Rio de Janeiro, como eu falei com os irmãos, então eu almejava o FRJ, queria estudar numa faculdade federal, sonhava em fazer biologia, já estava pensando em me mudar para a capital, para começar os meus estudos. Sonhava com essa vida, queria ter uma família. Mas, bom, eu não sei, meus irmãos, se minha mãe queria me expulsar de casa, o que estava acontecendo. Eu estava terminando o ensino médio e um dia na sala, numa conversa qualquer, ela falou, você não queria ser missionário? Por que você não vai para a Amazônia? Bom, para mim foi um choque isso, mas quando eu vi aquilo, eu falei para minha mãe, não, eu quero fazer minha faculdade, eu estou pensando já em me mudar, eu quero ter uma família. Eu sonho sim com o campo missionário, eu quero ir, mas agora não é o momento, não é a hora. Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos, não é mesmo? E, por obediência, eu fui orar. Bom, meus irmãos, eu orei e Deus confirmou no meu coração. Ele me queria ainda jovem. Ele me queria, naquele momento, para ir ao campo missionário. Quando nós falamos de envio, nós falamos disso. Pessoas que entenderam que precisam sair do seu local, sair de onde estão, sair dos bancos e ir e pregar o Evangelho. Esse é o meu chamado. Vocês estão vendo na foto, é a foto do meu parceiro, minha dupla no campo missionário, o missionário Jonathan. Somos eles, como os outros missionários que entenderam que precisam se movimentar, precisam ir. Como virão se não forem enviados? Precisam ir. A igreja do Senhor precisa ir. Por aqui em São Paulo, precisam avançar com o Evangelho. Os dados mostram que aqui são mais de 140 municípios que não têm nem igrejas batistas, nenhuma presença. Nós precisamos ir, quer aqui em São Paulo, ou quer distante também. Jovens precisam sair e ir ao campo missionário. Esse é o primeiro estágio, enviar. Eu já ia falar, pode passar o próximo slide, mas está comigo. Meus irmãos, nós somos 1.079 missionários em campo da Junta de Missões Nacionais, 1.079 missionários seus. 575 missionários radicais, são os missionários que acabaram de chegar no campo, são na primeira etapa. E nós temos 223 missionários no Projeto Amazônia, o projeto do qual eu faço parte. Esses são alguns dos seus missionários na Amazônia. E talvez, meus irmãos, vocês estejam olhando para esse número e estejam falando, são 1.079, 575 missionários radicais, 223 missionários na Amazônia, quase 2.000 missionários, amém, amém. Mas são poucos. São poucos. Olhe para quantos de nós batistas brasileiros nós somos. Olhe para a dificuldade do campo e o desafio que nós temos. E quantos nós somos? Nós precisamos ir. Nós precisamos ir
aos campos missionários. O primeiro estágio da evangelização é ir. E, meus irmãos, por que nós precisamos ir? Olhemos para o cenário da Amazônia. Essa foto foi retirada lá da nossa comunidade, a comunidade do Castanho, a comunidade onde eu moro. Olhemos para o cenário da Amazônia. 59% do território brasileiro, na Amazônia. A Amazônia é muito grande, meus irmãos. São 24 milhões de pessoas, 147 etnias, 37 mil comunidades ribeirinhas e 10 mil comunidades ribeirinhas não alcançadas, meus irmãos. São 10 mil comunidades onde hoje vivem nas trevas. Porque a palavra do Senhor nos é clara: onde não há luz, há trevas. E aonde há trevas, Satanás tem reinado e tem feito o que ele quer. Pois aonde o reino do Senhor ainda não chegou, quem governa é Satanás. São 10 mil comunidades onde pessoas estão morrendo sem oportunidade de ouvir que Jesus transforma. 10 mil comunidades onde Satanás tem reinado. E é onde a luz de Cristo precisa chegar para transformar aquele local. Esse é o nosso cenário na Amazônia. Por isso nós precisamos ir. A igreja do Senhor precisa ir. O chamado é para nós, igreja de Cristo. Esse é o primeiro estágio, enviar. A igreja do Senhor foi enviada, o ID já nos foi dado. Nós precisamos ir. Meus irmãos, eu vou deixar bem claro, nós vamos olhar todo o trabalho no campo, nós vamos olhar o estágio. Eu estava conversando com o pastor, e como nós estamos vendo, 59% do território brasileiro, a Amazônia, meus irmãos, é extremamente grande. E eu vou falar a respeito do meu campo, mas nós precisamos entender que a Amazônia, por ser tão grande, nós temos culturas diferentes. Nós temos cidades que vão demorar 5 dias de barco para chegar, 3 dias, 1 dia, mas nós vamos ter comunidades que vão precisar de quase 1 mês para nós chegarmos. Então a Amazônia é um território muito grande. Nós vamos falar a respeito do meu campo, do Castanho, mas nós precisamos entender que a comunidade toda da Amazônia é muito densa, nós temos culturas diferentes também. Bom, falando a respeito disso, nós entramos no segundo estágio, que é pregar. Ou seja, não basta nós apenas chegarmos lá, não basta nós apenas irmos até aquele local, não basta apenas nós estarmos aqui em São Paulo, entendemos que temos esse município, entendemos que temos pessoas que nós devemos evangelizar se nós não pregarmos. Não basta apenas ir, nós precisamos pregar o Evangelho. Aquelas pessoas precisam ouvir sobre as boas novas de Cristo. E nós não devemos pregar prosperidade, nós não anunciamos o evangelho de facilidades, nós anunciamos a salvação que só há em Cristo Jesus. Nós anunciamos transformação, nós anunciamos as boas novas de Cristo. É isso que nós anunciamos para aquele povo. Nós pregamos. Nós vamos, mas nós anunciamos, nós pregamos as boas novas. E foi assim que aconteceu lá na comunidade do Castanho. Nós começamos a nos reunir ali em nossos lares, né? Essa foto é da nossa casa. É um costume lá na Amazônia, né? Não tem muitos móveis na casa, sofá, cadeira, esse tipo de coisa. É bem difícil você encontrar. Mas nós nos reunimos ao chão e nós temos os nossos pequenos grupos ali e nós anunciamos Cristo àquele povo. Aquele povo está sedento da palavra de Cristo. Aquele povo precisa ouvir a mensagem de Cristo. Então nós chegamos àquele local e nós pregamos Cristo. Nós anunciamos Cristo àquele povo. Esse é o segundo estágio, é pregar o Evangelho. E o trabalho, meus irmãos, ele vai passando, ele vai andando, nós conseguimos nos reunir primeiro em nossos lares, o povo ia lá em nossas casas, nós nos reunimos, amém, era um tempo muito bom. Mas ao passar do tempo, nós começamos a nos reunir no colégio, na escola daquele local, daquela comunidade. Então nós ganhamos o espaço foi cedido para nós, e todo domingo à noite, dia do Senhor, nós nos reunimos naquele local, como igreja, já como igreja do Senhor. E nós pregamos. É para isso que nós estamos naquele local, é para isso que nós vamos, para isso que nós fomos enviados, é para isso que a igreja do Senhor foi enviada, para pregar o Evangelho, não somente para estar naquele local, não só para ver que tem pessoas que precisam do Evangelho, mas é pregar o Evangelho. A igreja do Senhor foi chamada para isso, então nós nos reunimos ali, é uma bênção, é bom estar ali como igreja, estar ali com aquele povo, eles vão ouvindo da mensagem, eles vão crescendo.
ouvindo do Evangelho. Esse é o segundo estágio. Pregar, anunciar o Evangelho de Cristo. E bom, meus irmãos, o terceiro estágio fala a respeito da evangelização. Fala a respeito da evangelização e de ouvir. Então, nós chegamos naquele local, nós somos enviados, nós pregamos, mas nós pregamos para que aquelas pessoas possam ouvir do Evangelho. Como eu falei, eu sou natural do Rio de Janeiro, trabalho na Amazônia e hoje estou aqui em São Paulo. Bom, são vários estados, várias culturas diferentes, e a maneira de falar muda. As pessoas precisam ouvir, mas elas precisam ouvir e entender aquilo que nós estamos falando. Elas precisam entender as boas novas de Cristo na sua linguagem. Então, nós pregamos da maneira que eles possam ouvir Cristo, ouvir a palavra do Senhor e entender a palavra do Senhor. Nós nos reunimos ali com os embaixadores, com os jovens daquela comunidade, para que eles possam ouvir também em sua linguagem, para que eles possam entender do Evangelho. Então, nós nos reunimos ali com aqueles jovens, com aqueles meninos, nós pregamos e eles ouvem do Evangelho. O que nós queremos é que aqueles jovens, aqueles meninos ouçam do Evangelho. Pois em Romanos 10:17, seguindo esse texto, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que nós queremos é que eles possam ouvir, para que a fé possa ser gerada em seus corações. Até que o Espírito Santo toque os seus corações, as suas escamas caiam, e eles creiam no Senhor. Eles precisam ouvir do Evangelho. E essa é uma das muitas estratégias. Nós vamos falar de outra. Nós temos ali naquele local aulas de kickbox. Nós nos reunimos ali, meu parceiro luta, e nós atraímos aqueles jovens e aqueles adolescentes para ouvir. A nossa única finalidade de estar naquele local é pregar o Evangelho. Nós fazemos embaixada, nós fazemos aulas de kickbox, nós trazemos aqueles jovens, aqueles meninos, mas para que eles ouçam do Evangelho. Nós queremos que eles ouçam sobre Cristo, eles se encham daquilo. Então, nós nos reunimos ali, nós fazemos ali aquela aula, 2 vezes no mês, nós estamos ali com aqueles jovens, eles se amarram, eles gostam, eles vêm, nós conseguimos alcançar outras pessoas que são meio tímidas, que às vezes não querem, mas se interessam por aquele momento e estão lá ouvindo, eles chegam lá e eles vão ouvindo. Porque o nosso trabalho é vida na vida, nós moramos naquele local, eu moro naquela comunidade, então no dia a dia nós estamos lá, apenas para que eles ouçam do Evangelho. Nós temos muitas outras estratégias. Nós fazemos aulas de violão também ali, numa outra comunidade, nós nos reunimos, e nós temos lá uma aula de violão para que eles ouçam do Evangelho. Eu não toco, eu não canto, eu não vejo a hora, eu sempre falo dos meus meninos tocarem, cantarem, assumirem um grupo de louvor, não é comigo, não é meu forte. Eu falo que toda vez que eu pego o microfone para cantar, meus irmãos, aí sim, minha perna treme toda, não é comigo, não é minha praia. Então, nós estamos ali, aqueles meninos estão crescendo, estão entendendo a importância também de estar ali como igreja do Senhor, e eles vão ouvindo. Essa foto ao lado é a foto da nossa horta comunitária. Meus irmãos, o nosso propósito naquele local é plantar uma igreja. E a igreja, como os irmãos bem sabem, precisa ser relevante no local onde ela está. As pessoas precisam entender que uma igreja tem sido plantada naquele local. E as pessoas precisam entender isso, para que elas possam ouvir que o reino do Senhor chegou naquele local. A luz de Cristo chegou. Então, para que as pessoas possam ouvir do Evangelho. Então, nós entendemos que há uma dificuldade, há uma carência nessa área. E nós estamos ali trabalhando agora para fazer uma horta comunitária naquele local. Nós também trabalhamos com as crianças, nós temos um trabalho ali, nós fazemos a tarde alegre ali com as crianças, nós cantamos músicas com elas, nós brincamos com elas, mas nós anunciamos Cristo na linguagem dela, para que elas também possam ser alcançadas, porque nós entendemos que elas também precisam da salvação de Cristo Jesus. Então, nós também trabalhamos junto com aquelas crianças naquele local. E, meus irmãos, nós entendemos que o próximo estágio da evangelização é crer. Aquele povo precisa crer em Cristo Jesus. Então, como eu falei, nós estamos plantando uma igreja naquele local, e aquele local precisa ter uma igreja firme, saudável, sólida, conhecedora da palavra. Então, essa foto aqui ao lado, e também esse lado de lá, é a foto dos nossos estudos bíblicos naquele local. Nós chegamos num local onde as pessoas não têm nenhum contato com a Bíblia.
Então a gente fala, meus irmãos, nós vamos hoje falar no livro de Marcos, abram sua Bíblia em Marcos. Aonde fica Marcos? Não, depois de Mateus. Mas aonde fica Mateus? Então nós começamos do zero todo aquele trabalho, e aquele povo vai ouvindo, vai crendo no Evangelho, vai entendendo a respeito das boas novas de Cristo, vai se enchendo da palavra. Aquele povo precisa entender tudo aquilo que eles estão ouvindo, e eles vão meditando e vão estudando a palavra do Senhor. Bom, aquela foto acima, né, retrata também um dos nossos momentos de oração. Aquela igreja precisa crescer entendendo a importância da oração. Eles precisam crer que Cristo ouve as suas orações. Então, de terça a domingo, nós temos meia hora de oração, nós nos reunimos como igreja para orar. Orar pelo avanço do Evangelho naquela comunidade, orar pelos locais distantes. Essa igreja, a nossa igreja, ali no Castanho, tem orado por onde eles também não podem ir. Nós tivemos essa dificuldade agora no Rio Grande do Sul, e os meninos, os jovens daquela igreja foram incentivados a orarem, a apoiarem, a sustentarem também aonde eles não podem ir. Eles não podem estar no Rio Grande do Sul, mas eles podem orar pelo Rio Grande do Sul. Eles podem ofertar pelo Rio Grande do Sul. E é assim que a igreja do Senhor avança para os locais. Eles vão, eles oram, eles apoiam, eles sustentam a obra missionária. Então é muito importante esse momento para nós estamos ali nos reunindo. E nós já temos colhido frutos desses momentos de oração naquele local. Meus irmãos, essa foto abaixo é a foto da casa do líder da nossa comunidade, o seu Dinamar. Meus irmãos, eu moro numa comunidade, nós moramos numa comunidade bem distante ainda de Manaus. Para nós chegarmos na comunidade do Castanho, nós precisamos pegar primeiro 12 horas de barco. Nós entramos no barco e pegamos 12 horas, rio acima. E nós chegamos no nosso primeiro município, ao qual está o nosso polo, o município de Novo Airão. Só que para nós seguirmos até a nossa comunidade, nós não temos mais um barco, um veículo grande para nós navegarmos no rio. Então nós pegamos mais ou menos 9 horas de canoa, o rio acima. E não, meus irmãos, não é de remo, tem um motorzinho menor, nós subimos rio acima, 9 horas de canoa. E nós chegamos na comunidade do Castanho. E, meus irmãos, sabe qual é a dificuldade, o desafio que nós temos tido na comunidade do Castanho? Tão distante do grande centro, praticamente mesmo, meus irmãos, no meio da mata, no meio da selva. Essas pessoas estão presas no vício de bebidas e drogas. Trevas. É disso que nós estamos falando. Onde não está a luz de Cristo, onde o reino do Senhor não chegou, Satanás tem governado e tem aprisionado pessoas em vícios de bebidas e drogas. E nós temos hoje a oportunidade de estar na casa do líder da nossa comunidade, anunciando a única solução que eu conheço. Eu não tenho um remédio mágico, eu não tenho uma água para que eles possam beber e serem libertos dos seus vícios, mas eu tenho Cristo. E nós anunciamos àquele povo que Jesus transforma. Jesus é a única solução para a libertação daquela comunidade, dos seus vícios, de bebidas e drogas. Então o líder da nossa comunidade chegou, o seu Dinamar, e falou: missionários, eu preciso da sua ajuda. Nós simplesmente não aguentamos mais. Nós queremos ver a nossa família, eu digo nossa, porque é um vício de toda a comunidade, liberta. Nós estamos ali nos reunidos naquela casa, anunciando que Jesus é a única solução, que Jesus é o único que pode transformar a vida daquele povo. Eles precisam crer. Nós vamos, nós pregamos, as pessoas ouvem para crer em Cristo Jesus. Meus irmãos, louvado seja Deus, nós estamos muito felizes. Estou trabalhando naquela comunidade há mais de 2 anos já, tem um longo período. Nós começamos nos reunindo em nossos lares, depois nós ganhamos um espaço na escola, e hoje nós vamos construir um templo naquele local. Nós vamos levantar uma igreja ali, um templo mesmo naquele local. E, meus irmãos, é motivo de muita felicidade. Vocês vão ver fotos aí do nosso mutirão, do povo reunido ali para carregar todas as madeiras, né? Porque nossas casas lá no Amazonas são de madeira, então o templo também vai ser de madeira. Está vendo ali o pessoal carregando. E nessa foto maiorzinha aí, tem um homem, um senhor escondido, atrás do pastor Juan, que está de amarelo. Meus irmãos, o nome dele é Seu Antônio. Nossa comunidade é uma comunidade indígena. E numa comunidade indígena, nós temos 2 líderes. O líder da comunidade, que é o seu Dinamar, aquele que eu acabei de falar com vocês, e o líder indígena, que é o Tuxaua. O Tuxaua dessa comunidade é o Seu Antônio.
E, meus irmãos, por muitos anos, o seu Antônio foi barreira e barrou a entrada do evangelho naquela comunidade. Seu Antônio não queria que os evangélicos, os cristãos chegassem de fato ali naquela comunidade. Ele rejeitou por muitos anos. Nós tivemos dificuldades para entrar naquele local. Mas os anos acabaram se passando, os líderes mudaram e nós tivemos uma brecha para entrar naquele local. Nós conseguimos entrar naquela comunidade. E seu Antônio virou nosso vizinho. Nós morávamos do lado do seu Antônio. E vocês podem ver eu contando essa história, e, poxa, o cara que barrou e tal, mas o que tem a ver ele com essa foto, meus irmãos? Eu quero dizer para vocês que hoje, quem tem construído, quem tem carregado, quem tem serrado a madeira para a construção do templo é seu Antônio. O homem que por muitos anos barrou a entrada do evangelho naquele local, hoje está carregando madeira para que a igreja seja construída. Meus irmãos, não se enganem por nenhum momento, essa obra não é minha. Não, eu sou apenas um jovem comum que decidiu ouvir a voz de Deus e obedecer. Meus irmãos, o mais interessado na obra missionária sempre será Cristo, sempre será Deus. É Ele que tem feito tudo naquela comunidade. Ele que tem transformado vidas naquela comunidade. Ele que está interessado em ganhar a vida do seu Antônio para que ele possa crer. Ele que tem estado interessado naquela região para que pessoas possam ouvir do Evangelho de Cristo. Deus é o mais interessado na obra missionária. Eu, o Jonathan, nós não temos, meus irmãos, mérito algum no avanço do trabalho missionário. Deus tem feito, Deus tem transformado vidas. Ele é o responsável por tudo isso que os irmãos têm ouvido. As pessoas precisam crer que Deus é o único que pode fazer isso. Nós não temos esse poder. Então nós louvamos a Deus pela vida do seu Antônio. E bom, meus irmãos, quando nós cremos, nós passamos para o 5º e o 6º estágio, que é invocar para ser salvo. Como bom batistas, eu sempre gosto de lembrar, nós entendemos que a salvação não acontece propriamente no ato do batismo, mas esse momento para nós representa um momento de muita felicidade. Imagine, meus irmãos, uma comunidade que por quantos anos estava vivendo nas trevas? Por quantos anos Satanás estava reinando naquele local? E louvado seja Deus porque a luz do Senhor chegou, o reino do Senhor chegou naquele local, e hoje nós temos essa foto. Dia 25 de agosto foi o nosso primeiro batismo naquela comunidade. 3 jovens foram batizados. A igreja do Senhor tem tido seus primeiros membros. E tem crescido, e tem avançado naquele local. O Senhor está interessado, meus irmãos. O Senhor está interessado na obra missionária. O Senhor está interessado em salvar vidas na comunidade do Castanho. O Senhor está interessado nas 10.000 comunidades que precisam ouvir do Evangelho do Senhor. Esses foram os 3 meninos. E quando eu falo do nome deles, é sempre bem engraçado. Os irmãos estavam aqui ontem comigo, já estão rindo. Olha só como que é. Nós temos os meninos. Como eu falei, o líder da comunidade se chama Dinamar. E nós temos o Alzimar, o Dilzimar e o Arismar. E meus irmãos são 9. Então é Dilzimar, a Alcimara, a Eliomara. A única que escapou foi a Ana Vitória. Mas o resto... Pensa quanto tempo que eu demorei para gravar o nome desses garotos. Mas, meus irmãos, a gente conta com alegria. Jesus tem transformado vidas. Olhe para a vida desse menino que está bem aqui na ponta, o Alzimar. Meus irmãos, nesse local tão distante, as trevas estavam reinando. Com 8 anos de idade, ele estava preso no vício de bebidas. 8 anos de idade, no meio do nada, preso, aprisionado nos seus vícios da bebida. Depois disso, ele começou a entrar para as drogas. Estava vivendo aprisionado. Nós chegamos naquela comunidade, o Alzimar tinha 12 anos, ele começou a congregar junto conosco. Esses 3 meninos não faltavam nada, meus irmãos. Se era embaixada, era culto de oração, era o culto público no domingo, eles estavam lá conosco, se enchendo e ouvindo do Evangelho, porque é o único que pode transformar vidas, é a palavra do Senhor. E eles ouviram, eles creram, eles invocaram e foram salvos. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Nós, na Junta de Missões Nacionais, nós batizamos esse ano 1.164 pessoas, 1.164 vidas que foram salvas e transformadas por todo o Brasil. Mas nós precisamos continuar avançando, meus irmãos. Os irmãos estão cientes do cenário.
estão cientes dos desafios que nós temos, mas nós precisamos continuar indo e anunciando que Jesus é o único que pode transformar essas vidas. Meus irmãos, nós temos também um barco missionário que atua ali na região da Amazônia. O barco missionário é o ato de compaixão e graça. É o ato de amar aquele povo. Nós temos na Amazônia um desafio muito grande com a questão dentária. Então, nós temos ali o barco. Esse ano nós fizemos 26.180 atendimentos naquele local. Pessoas que foram cuidadas por nós, batistas brasileiros. E puderam ouvir do Evangelho. É para isso que o barco chega naquelas comunidades. Para as pessoas possam ouvir do Evangelho. Entender que Deus ama aquele povo. Nós amamos aquele povo. E nós cuidamos daquele povo. Então, nós temos o barco missionário, nós trabalhamos também na nossa comunidade com o Novo Sorriso. Essa foto é a foto também lá da nossa comunidade, meu parceiro ali cuidando dos dentes das crianças. Nós estamos ali, dia a dia. Bom, meus irmãos, e quando nós falamos também da Amazônia, eu também preciso pedir a oração dos irmãos. Na Amazônia nós temos alguns desafios, questão de transportes, questão de rio. Eu não sei quantos irmãos sabem a respeito da Amazônia, mas a Amazônia vive 2 períodos. O primeiro período é o período da cheia, onde o rio enche tanto que alagam-se as casas. Alagam-se as casas. As pessoas precisam botar madeira para subir as casas. É uma confusão, mas por costume eles já sabem que nessa época como funciona. Mas é um desafio muito grande. Mas a Amazônia vive outro período, que é a seca. Esse rio que alaga essas casas, ele simplesmente some do horizonte. E, meus irmãos, eu estou lá há 3 anos e meio e eu até agora parece que eu não acredito como que um rio tão grande pode secar tanto. Ano passado foi a maior seca da história do Amazonas. Nós vivemos um grande desafio naquele ano. Bom, essa foto que os irmãos estão vendo, não se engane, é no mesmo local. É exatamente no mesmo local. Esse rio que alagou todo o território, simplesmente ele sumiu e secou. Essa foto do rapaz, é o meu parceiro, o Jonathan, carregando a cesta básica, aí a gente sempre passou de canoa. Sempre foi normal. Meus irmãos, orem pela Amazônia. Orem, porque a Amazônia está vivendo mais uma vez uma nova seca. E eu quero incentivar os irmãos a orarem. O avanço no campo missionário é decorrente das nossas orações como igreja do Senhor. Nós entendemos o poder da oração. Eu quero passar um vídeo aos irmãos que vai falar e vai mostrar um pouco aos irmãos como que tem sido a seca na Amazônia e como os seus missionários têm trabalhado na Amazônia nesse período. Os seus missionários estão lá, quer seca, quer cheia. Nós estamos lá servindo ao Senhor. Eu quero mostrar para vocês um pouco de como tem sido o trabalho missionário na Amazônia. Pode passar o vídeo? Eu que tenho que passar? Ah, sim. Pode ser. É porque, assim, dá para aguardar? Vai passar? Não, é porque, assim, o vídeo eu vou falar dele agora, né? Mas eu aguardo. Vamos lá. Meus irmãos, como eu estava falando a respeito da seca no Amazonas. Nesse momento, exatamente nesse momento, na Amazônia, nós estamos vivendo novamente mais uma seca. Nós passamos ano passado a maior seca no Amazonas, e agora nós estamos vivendo mais uma vez a maior seca. Para que os irmãos entendam um pouco, enquanto isso que eles estão preparando para passar o vídeo, vocês possam olhar e entender um pouquinho. A seca do ano passado já bateu esse ano. E nós temos ainda setembro, outubro, novembro e começo de dezembro. Os homens estão dizendo que vai ser a maior seca, maior até do que o ano passado. Os irmãos vão ver um pouco dos desafios que nós temos na seca. E, meus irmãos, orem pelo Amazonas. O Amazonas necessita das suas orações. Porque, de fato, os desafios são muito grandes. Mas o Senhor tem estado conosco. Nós fomos incentivados pela nossa liderança, a liderança do Projeto Amazônia, pastor André e a missionária Germana, olhar por esse
desafio, não apenas como se o mundo tivesse caído, não tem mais jeito, agora acabou, o que nós vamos fazer? Mas olhar com olhar de oportunidade. Nos desafios, nos momentos mais difíceis, nós precisamos olhar com olhar de oportunidade. Aonde a igreja pode ir? O que a igreja pode fazer? Como nós podemos servir esse povo? Foi isso que nós fizemos naquele momento. Nós olhamos com olhar de oportunidade. Pode passar o vídeo? Lança a semente, espalha pelo chão, plantem. Meus irmãos, esse vídeo que vocês estão vendo, essa área aí, sempre foi rio. Sempre foi. Passeou por aí, passou várias vezes de canoa e de rio, mas o rio que enche, ele some. Quem em Cristo põe a vida, E quando ninguém mais quer ir? não pode mais Quando ninguém olhar, quer ir lá cuidar daquele povo, quem vai? pois quem ao mestre Sabe quem deu vai, a meus irmãos? mão, A igreja do Senhor. trabalho certo e perto, Pois ninguém entende quanto vale uma vida, serviço e profissão. mas nós sabemos quanto vale uma vida. Uma vida vale mais que o mundo inteiro, meus irmãos. Lança a Esse é o preço de uma vida. semente, Uma vida vale mais que o mundo inteiro. espalha pelo chão. Nós estivemos ali naquela seca, caminhando por 1 hora, para levar uma cesta básica, uma água potável e o mais importante, a palavra do Senhor. Porque nós sabemos quanto vale uma vida. Talvez a prefeitura, o governo, seja lá quem for, não saiba. Mas a igreja do Senhor sabe quanto vale uma vida. Nós sabemos a importância do trabalho missionário. Meus irmãos, esse vídeo sim, eu, Jonathan, meu parceiro, mas nós não somos os únicos. Os seus missionários estão servindo na Amazônia, estão servindo no São Paulo, estão servindo no Sertão, estão enfrentando todos os desafios, qualquer eles. Não com peso, nunca, jamais será um peso, mas é um privilégio servir ao Senhor. Nós falamos com alegria de poder ver vidas transformadas. Orem pelo Amazonas, orem pelo Sertão, orem pelo São Paulo, orem, meus irmãos, pelo Rio Grande do Sul, seus missionários estão servindo. Nesse exato momento, seus missionários estão vivendo a maior seca, com lama até a cintura, indo levar uma cesta básica, indo levar uma água potável, mas indo levar o mais importante, que é a palavra que traz vida. Seus missionários têm servido, nós somos os seus missionários. Quando Paulo falava a respeito da igreja de Espanha, ele falava disso. Olha, meus irmãos de Roma, eu estou indo rumo à Espanha, mas vão comigo, orem, apoiem, sustentem, vamos juntos avançar. Esse chamado é o chamado da igreja do Senhor. Eu quero terminar com uma frase, eu já vou terminar, que diz a respeito assim, da obra missionária. É uma frase muito do pastor e teólogo R.C. Sproul. Ele fala assim a respeito de missões, a respeito da obra missionária. Nem todos da igreja são chamados para serem missionários itinerantes, transculturais. De fato, nem todos são chamados para saírem do seu local, saírem da sua cultura. Alguns são, e nós precisamos ir, nós vimos isso nessa manhã. Mas nem todos são chamados. Mas, meus irmãos, R.C. Sproul diz o seguinte: mas todos são responsáveis para garantir que a atividade missionária seja feita. Todos temos um papel a desempenhar nesse esforço. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja missionária. Uma igreja que vai, uma igreja que ora, uma igreja que cuida, ama o próximo ao ponto de cuidar, orar e investir na obra missionária. Esse é o papel da igreja. Amém? Meus irmãos, para mim é um privilégio estar com vocês nessa manhã.